Tudo bem que está no estatuto do clube, mas eu acho uma sacanagem escolher o presidente do Santa nessa crise, nesse momento difícil, de maneira indireta, ou seja, sem o associado votar no presidente. Eu acho que a gente já teve problema demais no Santa Cruz recentemente. Eu acho que deveria ter uma assembleia, né, no próprio conselho, dos sócios, para definir uma questão, né, extra, ou sei lá, algo fora do estatuto do clube, né, que possa eleger o presidente do Santa com o voto do associado, do torcedor, e não apenas os conselheiros do Santa Cruz decidirem, apontarem, o presidente vai ser fulano de tal. Eu acho, sério, pensando realmente hoje na grandeza do Santa, eu acho que deveriam os dirigentes terem um pouquinho de bom senso com relação a tudo isso, né? Os gestores, o próprio conselho do clube, pensar na instituição Santa Cruz. A gente está aí prestes a acontecer essa assembleia, dia 27, que agora a gente não sabe se vai ser mais, porque tem a convocação de eleições no Santa Cruz em 8 dias, né, para convocar eleições, que o conselho vai decidir o presidente, e o presidente vai decidir se vai ter essa assembleia de sócios para definir sobre a SAF, né, sobre outras questões, enfim. Nessa altura do campeonato a gente está realmente vendo o que politicamente vai ser decidido. Eu acho que, torcedor, a gente sabe que as leis existem e tal, tem que ser cumprido, mas quando é pelo bem de algo, de um clube, de uma nação, de uma população, de uma cidade, enfim, de uma comunidade, eu acho que tem que se pensar algo que pode, isso aqui é benéfico para a comunidade, isso aqui é benéfico para o clube. Então, vamos ver como é que a gente faz, porque a gente sabe dos problemas que aconteceram. Desde o ano passado, o movimento Pro Santa chegou dizendo que, cantando de galo, que ia resolver tudo, que era a 8ª maravilha do mundo, que o Santa Cruz ia ser gigante, ia ser grande, ia ser isso, ia ser aquilo. E o que aconteceu? Todos foram embora, deixaram o Santa Cruz agora, né, ao Deus dará. Porque agora, né, o Marino, que também não era presidente do conselho, é o presidente do conselho, o Marino Abreu, é que vai decidir as coisas no Santa Cruz, né? E aí eu vou falar sobre o estatuto do clube, que obviamente, né, pede para que o conselho eleja o presidente. Só que nessa atual situação, sem o respaldo da torcida, sem o respaldo do sócio, acho que é muito complicado. Sinceramente, eu acho uma sacanagem se isso acontecer dessa maneira, torcedor. A minha opinião, respeito demais todas as instituições, respeito o próprio estatuto, mas deveria abrir uma exceção com tudo isso aí para o torcedor do Santos escolher o seu mandatário, escolher o presidente do clube. É opinião minha, desculpa se eu estou errado, se às vezes eu quero o melhor e às vezes passo as minhas ideias. Bom, não sei, mas é a minha opinião, não fica em cima do muro. Eu dou sempre a minha opinião dentro dos meus princípios, dos meus conceitos, da minha condição de jornalista esportivo, e principalmente do meu conhecimento de vida, minha concepção. Acho que isso, às vezes, eu fico até pedindo desculpa, porque realmente, às vezes, Roberto, não é assim, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Mas é uma opinião minha, pessoal, particular, e que eu estou expressando aqui, e me desculpe se algumas pessoas não vão gostar. Mas eu penso que o Santa Cruz é grande e poderia abrir uma exceção, nesse momento, para o associado do clube, o torcedor mesmo, aquele escolher realmente o próximo presidente do Santa Cruz. É uma opinião minha. Eu tenho certeza que alguns amigos meus que são tricolores e fazem parte do conselho vão ligar, Roberto, mas tem que ter, tem que legitimar, tem que ser pelo estatuto do clube, existe a lei para isso. Eu sei que vão me ligar alguns advogados amigos meus, vão dizer, Roberto, não pode infringir a lei é essa. Só que, poxa, eu fico tão assim que eu fico pensando, às vezes a lei e às vezes as coisas são tão injustas que a gente fica, né, indignado com tudo isso. Mas é uma opinião minha, por favor, pessoal, não é nada pessoal contra ninguém, contra o próprio estatuto do clube, mas é uma coisa minha. Eu penso assim, não sei se o torcedor pensa dessa maneira. Mas dá um like aqui, um joinha, se inscreve no canal se não está inscrito, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os amigos, deixe seu comentário aqui, um emojizinho, a sua opinião, se você concorda comigo, se você não concorda, eu respeito demais, tá? Se você tem outra ideia, por favor, fique à vontade, esse é o nosso canal, youtube.com/Roberto Nascimento TV. Eu vou começar lendo
o Estatuto do Clube, o artigo 68, que está aqui na minha frente, que dá o direito ao Conselho Deliberativo do Santa eleger o presidente e o vice de forma indireta. Eles, os membros do Conselho, elegerem então o presidente e o vice. Está aqui, ó. Artigo 68, ocorrendo a renúncia do presidente do Executivo, adota-se o seguinte procedimento. Inciso 1. O vice-presidente do Executivo convocará, no prazo de 8 dias, o Conselho Deliberativo para eleger o novo presidente do Executivo. Você viu que é o vice-presidente, só que não tem mais vice-presidente. Aí, quando a vaga do presidente do Executivo ocorrer no último trimestre do mandato, deixará de se proceder à nova eleição, assumindo o vice-presidente executivo e exercendo a presidência até o fim do período administrativo. Esse é o inciso 2. O inciso 3. No caso de renúncia simultaneamente do presidente e do vice-presidente do executivo em qualquer fase do período administrativo, que esse é o caso aí, o presidente do clube será exercida pelo presidente do Conselho Deliberativo, que no prazo de 8 dias, após a apresentação da renúncia, deverá convocar este poder para proceder à eleição dos substitutos, ou seja, o Conselho Deliberativo do Santa é que vai escolher o próximo presidente coral. Pelo menos está aí no estatuto, né? Então, tá aqui, tá no estatuto aí. Mas e aí, torcedor? Você acha que é certo? Você acha que diante de tudo que aconteceu, todo mundo abandonou o clube, todo mundo, presidente, vice-presidente, presidente do conselho, enfim, todo mundo abandonou o clube. Ficou o Marino Abreu, que hoje, eu não sei nem se o Marino era vice, acho que não era nem vice-presidente ele. Enfim, ele hoje é o presidente do Executivo e o presidente do Santa Cruz. Acumula as duas presidências e vai ter um período de 8 dias para convocar a eleição dentro do Conselho Deliberativo, sem o torcedor votar, sem o torcedor participar desse pleito. Sobre a questão da SAF, torcedor, é óbvio que é importante demais o associado decidir. Mas agora, com essa renúncia do Joaquim Bezerra, bom, o próximo presidente aqui vai decidir. Pode ser que ele assuma a cadeira e diga, não quero mais nada de SAF aqui, eu vou continuar desse jeito, dessa maneira e pô. Eu acho que é uma maneira inovadora de tentar resolver os problemas e salvar o Santa. Aliás, não só o Santa, todos os clubes hoje do futebol brasileiro devem muito. E se você não tem uma receita, vai ficar a vida toda sempre pagando a justiça. É uma bola de neve, vai aumentando e depois fica inviável. Hoje o Santa Cruz já é inviável. É inviável pelos débitos que tem, pela estrutura que tem, que o Santa não tem condição de manter a estrutura do Arruda hoje, não tem condição de maneira nenhuma de fazer uma reforma estrutural nas repúblicas independentes do Arruda, não tem. Isso é claro, a gente está vendo aí. Então, vai depender também do próximo presidente. E aí, uma questão minha, pessoal, uma coisa minha. Eu acho que antes da eleição, deveria ter uma Assembleia Geral dos Sócios. Acho que nesse período de 8 dias que o presidente tem para convocar essa eleição, ele deveria convocar depois de uma Assembleia. Depois da Assembleia. A Assembleia decidir tanto essa questão do presidente, como a questão da SAF, outras questões voltadas ao Santa Cruz, para poder depois escolher o presidente do Santa. Hoje a situação do Santa é difícil. Hoje a situação do Santa é lamentável, mas é difícil. A gente viu a semana passada. O time levou de 4-0 da equipe do Retrô, e eu fiz um comentário aqui, porque não pagou a todos os jogadores, pagou a um, a outro não. E no vestiário, antes do jogo, antes de começar a partida contra o Retrô, os caras estavam lá no aplicativo, caiu o dinheiro não. Aí o outro ali dizia, não, o meu caiu. Poxa, o teu caiu, o meu não caiu não. O outro ali, em vez de se preocupar com o jogo, estava preocupado com o dinheiro na conta. E pagaram a CLT, mas não pagaram o que é o principal, que é o direito de imagem, que tem mais dinheiro. Então, torcedor, diante de tudo isso, eu acho que o bom senso deve prevalecer. Acho que um conselho aqui para o Marino, que é um jovem, apaixonado pelo Santa Cruz, reúna algumas lideranças, convoca o conselho, veja o que o conselho diz sobre isso, se há condição de abrir uma exceção para uma eleição direta, uma eleição com a participação da torcida, do associado. Enfim, eu acho que é mais ou menos por aí, torcedor, que eu penso. E, claro, manter essa assembleia do dia 27 para decidir se o Santa Cruz vai virar uma SAF ou não. A Sociedade Anônima de Futebol, todo mundo está sabendo isso, é um assunto do momento. Bom, tomara que as coisas
aconteçam nas repúblicas independentes do Arruda para a grandeza desse gigante que é o Santa Cruz. Tomara que as coisas possam ser resolvidas com bom senso, né, com inteligência. É o que eu penso aqui, meu torcedor. Olha, não esquece o like, o joinha, já está inscrito no canal, obrigado. Se não está inscrito, se inscreve, fala para todo mundo, youtube.com/Roberto Nascimento TV. Fica na paz, fica com Deus, um grande abraço. Obrigado.